do trabalho realizado pela Associação Cidade Escola Aprendiz, através do Centro de Referências em Educação Integral. Antes de começar, eu queria destacar e parabenizar a organização do evento pela pluralidade dessa mesa. Acho que é impossível a gente pensar em todos os desafios em relação ao sucesso e à trajetória dos escolares, dos alunos, sem contar com uma escuta ativa de cada um deles. E eu acho que, ao fazê-lo, a organização do evento, o Unicef, acerta, porque, de fato, a gente tem que pensar essa perspectiva junto e com os jovens. Eu acho que isso é um elemento fundante na perspectiva da construção dessa trajetória de sucesso escolar. Então, gostaria de parabenizar. Bom, eu fui convidado para vir aqui hoje para contar um pouco sobre uma plataforma desenvolvida pelo Centro de Referências em Educação Integral para a implementação de políticas públicas relacionadas à educação integral, e não especificamente em relação a tempo integral. Então, essa plataforma, eu vou apresentar ela rapidamente para vocês, e já tentando estabelecer qual é a perspectiva da implementação de uma política de educação integral com a relação do território e da relação com as famílias, e como isso se viabiliza na nossa perspectiva no contexto de cada uma das escolas, de cada uma das unidades escolares, certo? Bom, então, vamos lá. Contando um pouquinho e rapidamente quem somos, então, o Centro de Referências é uma iniciativa da Associação Cidade Escola Aprendiz, que, em parceria com outras organizações não governamentais e com o apoio da Undime e da Unesco, a gente pretende desenvolver e se tornar um centro de referências e de pesquisa sobre políticas públicas de educação integral realizadas no Brasil e no mundo. Então, a ideia é que a gente possa sistematizar, compilar e disponibilizar todas as iniciativas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito de estados, municípios e de outros países em relação à política de educação integral. O nosso objetivo é promover pesquisa, então, e desenvolvimento e aprimoramento e difusão gratuita de referências sobre políticas de educação integral, para que cada uma das redes possam acessar esses conteúdos de maneira gratuita e possa promover esta discussão dentro do contexto das suas redes. Então, a proposta é que a gente possa promover uma discussão a respeito dessa temática. Acho que antes de falar sobre o conceito de educação integral que a gente trabalha, eu acho que é muito importante que a gente faça uma relação entre o desenvolvimento integral desse sujeito e o que isso está relacionado efetivamente com o sucesso e com a trajetória escolar desses alunos. Ou seja, será que aquilo que a gente tem realizado e que a gente tem discutido tem pretendido efetivamente desenvolver integralmente os sujeitos e cada um dos sujeitos que estão lá na ponta? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, principalmente no contexto de tudo que a gente já ouviu até agora, né? Qual é a intencionalidade e o que efetivamente, qual aluno efetivamente, qual cidadão efetivamente a escola pretende formar? E como as práticas que vêm sendo realizadas no contexto das escolas e das redes de ensino, eventualmente, têm incidido ou encaminhado para essa questão relacionada aos desafios da trajetória e do percurso desses escolares. Então, acho que é importante que a gente faça essa relação, e é muito interessante porque eu fiquei bastante provocado para pensar, né, no contexto desses jovens que estão fracassando dentro da escola, que na sua maioria são negros, pobres, e que vão ter negligenciado os direitos
de transitar e de viver na nossa sociedade, terão filhos que vão frequentar esta mesma escola e que vão passar por estes mesmos problemas. Então, se a gente não fizer, de fato, uma discussão que se apoie na compreensão de que estratégias a gente pode lançar mão para a garantia do desenvolvimento integral e da formação desses cidadãos que a gente lutou tanto, né, para que ele fosse inserido na sociedade, a gente não vai, de fato, conseguir. E no Centro de Referências de Educação Integral, a gente acredita que este caminho é justamente através de uma política, da implementação de uma política de educação integral, que leve em consideração alguns aspectos importantes, que eu vou mencionar a seguir. Mas principalmente por quê? Porque uma política de educação integral promove a equidade, porque ela considera os diferentes perfis, as diferentes realidades, os diferentes conceitos, contextos de cada um desses alunos. Ela é inclusiva, porque nós já preconizamos lá em 1988 de que a escola é universal, e dentro deste contexto, desta universalidade, como é que a gente consegue garantir que todos se sintam pertencentes e envolvidos dentro do processo escolar? E aqui acho que vai uma provocação bem importante para a gente pensar. Se nós pensamos e lutamos tanto para que essa escola fosse universal, e nós quase chegamos lá na primeira etapa da educação básica, é natural que este contexto seja bastante diferente daquela escola que, historicamente, a gente conhece. Então, o conceito de família, de sociedade, e a importância do princípio de reconhecer o território como um elemento importante para se constituir as relações de aprendizagem nesses contextos é fundamental. Então, não adianta nós querermos ou esperarmos que uma resposta mágica para transformar todas as famílias que hoje têm filhos na escola naquelas famílias que a gente conheceu há décadas atrás, quando a escola trabalhava numa outra realidade e que efetivamente não era nem inclusiva e nem universal. O perfil das famílias mudou. O contexto das famílias, o contexto dos alunos mudou. E nós precisamos pensar em respostas que efetivamente deem conta desta nova característica dos alunos. Então, falar, a família não participa, eu acho super interessante esses dados que a Amabile trouxe aqui. A família não tem desejo pela educação, a família não tem, não valoriza a educação. Nós precisamos ensinar os pais a participar do contexto escolar ou se envolver do contexto escolar. Acho que isso é bastante, e eu falo disso com tranquilidade, porque sou educador também, acho que isso é bastante arrogante. Então, talvez esteja na hora da gente repensar que tipo o que a gente sabe sobre essas famílias? O que a gente sabe sobre esses territórios? E como efetivamente os elementos relacionados ao que nós sabemos das famílias e o que nós sabemos do território integram as práticas pedagógicas que vão sendo realizadas dentro do contexto da sala de aula. A educação também acontece no território. Os subsídios que o território nos dão também precisam ser considerados no planejamento da escola, do professor e das redes de ensino. Uma vez que a gente não faz isso, a gente desconsidera, a gente continua partindo dos preconceitos que nós temos sobre família, dos preconceitos que nós temos sobre o território, e que a gente desvaloriza tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que de conhecimento tem naqueles territórios. Então, acho que essa é uma premissa importante e que está calcada, está pautada naquilo que a gente está apresentando como propostas de educação integral. Lá vamos nós. Então, essa proposta de educação integral e este conceito que nós trabalhamos, ela é bastante contemporânea, precisa trabalhar com a realidade, não dá para olhar para o passado e dizer, no meu tempo era que era bom.
No meu tempo é que as coisas funcionavam. Esta escola não está adequada, não está enquadrada nesse contexto dessa realidade que nós temos hoje. E precisa ser uma proposta sustentável, né, para esse do desenvolvimento. Bom, temos aqui os conceitos e princípios da educação integral, que eu já disse: equidade, sustentabilidade, contemporaneidade e inclusão. Então, estes daqui são os princípios que norteiam, inclusive, a proposta de implementação da política de educação integral da plataforma que nós trabalhamos. E estes princípios e esses entendimentos de quem são esses alunos, de onde eles vêm, quem são seus pais, seus responsáveis, quem são aqueles que cuidam, que são parte da família deles, vão se materializar nos diferentes documentos curriculares da rede. Então, a base traz a referência, as diretrizes da rede também se pautam por quem são as pessoas deste território, seja do Estado, seja do município, e o PPP vai detalhar e vai caracterizar estas comunidades e esse território, de modo que o projeto da escola possa responder aos anseios e às necessidades daquele território e daquele aluno. E que só a partir dessas premissas é que a gente vai conseguir desenvolver todas essas dimensões do desenvolvimento integral do sujeito, que é a dimensão social, física, cultural, intelectual e emocional. Então, o PPP materializa as relações que se dão no território através dos conhecimentos e, pasmem, no território há conhecimento. Nos mais difíceis, nos mais complexos, há conhecimento. Como é que esse conhecimento está a serviço do desenvolvimento das habilidades e dos conhecimentos que os alunos precisam garantir? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente estabelecer. Isso aqui eu vou pular, porque eu só tenho 3 minutos, e eu vou cumprir a meta, porque eu sou um professor disciplinado. Bom, aqui, efetivamente, a gente tem aqui um modelo de gestão de como é que esses pilares se organizam. Eu posso disponibilizar essa apresentação para vocês também, né? Tá? Então, aí fica aí. E também fazendo propaganda, está lá no site da proposta. Tá? Então, aqui é como os pilares que a gente sustenta essa discussão. E aí, tudo isso que a gente pensou enquanto conceitos, enquanto princípios, a gente materializou numa plataforma que é gratuita e disponível para as redes de ensino, com o propósito de apoiar a implementação de uma proposta de educação integral na rede. E aí, gente, acho que uma coisa importante que a gente não pode deixar de vista é, considerando todos esses elementos que a gente foi tratando aqui, como é que uma política de educação integral deve ser implementada numa rede de ensino? Se o território é o elemento mais importante e que vai dar a oportunidade da escola se organizar e da rede se organizar, a política pública precisa estar pautada numa revisão dos processos que normalmente são definidos de cima para baixo. Então, se nós queremos efetivamente que os pais tenham oportunidade de participar, se nós queremos que os conhecimentos da comunidade estejam expressos nos PPPs e nas políticas da rede, efetivamente a gente precisa pensar um processo de muito diálogo entre a implementação da política e aquilo que é realizado no contexto e no chão de cada escola com o território. E muito importante, nesses últimos 30 segundos que eu tenho, com participação ativa da comunidade. Não se constrói política pública da educação neste momento contemporâneo sem efetivamente contar com a participação e a escuta ativa da comunidade. De gabinete, a gente não vai conseguir fazer virar essa chave. Então, é fundamental que a gente conte com a implementação de qualquer política que ouça e participe e reconheça os diferentes saberes do território para a implementação de cada uma delas. Tudo bem? Muito